bem-vindos ao Evangelho Diário do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia 29 de janeiro, iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos adiante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então, Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz a figura de um endemoniado, uma pessoa que vivia ali numa situação de morte, como nós pudemos ouvir, que estava no meio dos túmulos, nos cemitérios, realmente ferido pelo pecado. E também nos mostra como Jesus afastou daquele homem todos aqueles demônios que estavam possuindo ele, a legião. E mesmo depois de ter feito este milagre, as pessoas daquela região que eram pagãs, gentios, incrédulos, ainda assim não acreditavam, não aceitavam quem era Jesus. Por outro lado, abraçaram o medo e preferiram ficar na ignorância e mandar Jesus embora.
E ao final do Evangelho nós podemos ver que o endemoniado, depois de ser liberto, pediu para seguir Jesus e Jesus não o permitiu. Pelo contrário, pediu que ele fosse para casa e que fosse exemplo para aqueles daquela região que ainda não tinham fé. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós estávamos na nossa situação de morte, ou mesmo estando numa situação de morte, Jesus pode nos salvar, e quando Ele o faz, nós precisamos ser exemplo no mundo. É muito bom, depois que nós percebemos a misericórdia de Deus, depois que nós recebemos a graça, é muito bom nos fecharmos no nosso mundo, nas nossas panelas, onde só tem pessoas que nós sabemos que Jesus já tocou também. Isso é muito lindo. Mas o que nós precisamos fazer mesmo é estar no meio do mundo para ser exemplo, para ser luz. Nós precisamos andar no mundo para que o mundo veja a presença de Cristo lá. Mesmo que já não estejamos mais mortos, mesmo que Jesus já tenha nos resgatado, já tenha nos ressuscitado, já tenha nos retirado daquela vida de morte e de pecado, mesmo depois disso nós precisamos voltar e mostrar que existe a vida em Cristo. Nós precisamos voltar e dizer: olha, eu sou o milagre, eu sou o exemplo de que Ele realmente pode te transformar. E é um tanto forte nós vermos que Jesus fez tudo isso com aquele endemoniado, e há alguns dias atrás, alguns evangelhos, versículos atrás, nós percebíamos os discípulos tendo uma falta de fé muito grande em Jesus na tempestade. E nós podemos ver hoje que um endemoniado confiou e suplicou a Jesus para que ele pudesse livrá-lo. Ainda que a legião tentasse manter ele lá, ele olhou para Jesus e confiou. Então nós precisamos ter fé que mesmo na morte, mesmo nós estando nesse sepulcro de pecado, nós podemos ser libertos. E nós precisamos confiar e ter fé de que Jesus vai nos libertar. E depois disso, nós precisamos mostrar aos outros que também estão na ignorância, nós precisamos mostrar àqueles que também estão selados nos seus caixões, que Cristo veio para dar a vida nova. Então peçamos o Espírito Santo para nos ajudar a ser luz neste mundo de trevas e a ser presença de Deus na vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique em paz. Muito obrigada.